Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Que diz o seguinte: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E depois de lhes explicar tudo, mandou que fosse a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Os então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu:
Faz hoje 4 dias que, mais ou menos por essa hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo e você fez muito bem em vir. Agora, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida e com reverência nos colocamos diante dela, suplicando a iluminação do teu Espírito. Ajuda-nos a compreendermos ela e, acima de tudo, praticarmos. Assim oramos gratos e humildes em nome de Jesus. Amém. Há uns anos atrás, quando eu fazia História, cursava Faculdade de História, na Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui no Santa Mônica, no bairro Santa Mônica, andando pelo campus da FAED, não sei se por conta de algum evento que tinha acontecido, mas em várias paredes lá do nosso centro, porque ficava próximo ao Centro de Artes, né, enfim, tinha uma frase que havia sido grafada, que havia sido colocada em várias paredes lá da instituição. A frase dizia o seguinte: que muro te cerca? Que muro te cerca? E por todos os lados, onde a gente andava ali dentro do centro, a gente encontrava essa frase: que muro te cerca? Que muro te cerca? E aquela frase, ela, de tantas vezes eu tê-la visto e lido, por fim ela começou a mexer comigo. E eu começava a me perguntar, mas de que muro está se falando? De que muros está se falando? E a reflexão que eu quero trazer à igreja essa noite está pautada nessa frase, que eu li há muitos anos atrás, e que faz uma pergunta que é para todos nós: que muro nos cerca? E por isso, então, fazer uma análise, uma reflexão do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e capítulo 11, que nos narram a história de Cornélio e também de Pedro. E para começar, a gente pode pontuar que a gente vive numa época de grande altercação, né? Altercação política, ideológica, polarização, e muitas opiniões vão se distanciando, pessoas se discutem, divisões têm sido produzidas, desentendimentos, distanciamentos, rupturas familiares, igrejas e comunidades que têm se dividido e pessoas que têm se afastado. O que tem acontecido muitas vezes, e em muitas casas, em muitos lugares, é que as pessoas elas estão deixando de verem umas às outras. E quando isso acontece na igreja, onde as pessoas elas não se enxergam mais como irmãos, elas passam a enxergar uns aos outros como adversários. E isso pode ser um grande problema. Mas a pergunta que a gente pode fazer, além dessa expressão, que muro te cerca, é perguntar: o Evangelho, ele é para quem, afinal de contas? O Evangelho é para que lado? O Evangelho ele serve para qual partido? Para qual ideologia? Para qual grupo? Qual pessoa está mais habilitada? Talvez muitos se levantem dizendo, claro, que o meu lado é o que está mais adequado. E talvez o outro lado se levante dizendo, não, é o meu que está mais adequado. O fato é que, a partir de Atos, capítulo 10 e capítulo 11, nós aprendemos que, acima de tudo, a Bíblia nos mostra que o reino de Deus ele não está limitado a categorias humanas. Foi o próprio Cristo que falou
em João, capítulo 18, versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Então isso nos faz refletir sobre o lugar onde nós estamos e qual é o objetivo da nossa vida. Afinal de contas, o próprio Cristo, o próprio Senhor nos diz: o meu reino não é desse mundo. E essa verdade nos lembra que a fé ela não pode ser restringida a barreiras culturais, sociais e, por que não dizer, até mesmo religiosas e denominacionais, que tem acontecido em muitos casos. O apóstolo Paulo, ele reforça, por exemplo, esse princípio lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19, quando fala: assim sendo, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Continua. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, o que é que ele está dizendo? Vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas agora, no momento em que nós nos convertemos, no momento em que abraçamos o Evangelho da graça de Cristo, nós não pertencemos mais a grupos humanos. Nós vamos continuar tendo as nossas posições políticas, ideológicas, porque isso, de certo modo, nos é exigido na sociedade que vivemos. Nós temos que, muitas vezes, para cumprir determinados deveres civis, inclusive, escolher. Mas nós não podemos permitir que tais pensamentos e outros quais possam surgir sejam influenciadores do convívio no reino de Deus. Nem que sejam pretextos para que a mensagem da palavra de Deus seja modificada, para que pastores se utilizem do púlpito para defender ideologias e pensamentos. O que tem que ser pregado é o Evangelho da graça de Cristo. E o Evangelho da graça de Cristo, ele é o poder de Deus. É o que nos diz a Epístola de Hebreus. A palavra, ela é cortante, como uma espada de 2 gumes. Ou seja, ela corta tanto para um lado quanto para o outro. Portanto, a palavra, ela tem esse poder absoluto de separar e dividir pensamentos, propósitos humanos que muitas vezes mais nos restringem na maneira de enxergarmos a Deus e também o nosso próximo. Então, para compreender melhor essa realidade, nós precisamos voltar a essa história de Pedro e de Cornélio, onde a igreja enfrenta uma forte barreira de separação, que talvez você já tenha conseguido pegar alguma coisa na leitura que fizemos, mas agora que a gente vai se aprofundar um pouquinho, você vai ter condições de entender o que é que estava acontecendo aqui no livro de Atos, capítulo 10, que vai nos ensinar a grande lição sobre o poder unificador de Deus. O muro que a igreja primitiva precisou superar, ultrapassar, foi um muro da tradição religiosa. Foi o muro dos hábitos, dos costumes. Quais muros eu e você precisamos ultrapassar nos nossos dias e nos nossos tempos? E a primeira coisa que nós podemos citar é que o muro que foi superado foi o muro da tradição e também do preconceito. E no capítulo 10, do versículo 9 ao versículo 16, nós vemos ali a visão de Pedro, que aconteceu depois da visão de Cornélio. A visão de Pedro, ela é singular. Ele vê um lençol descendo dos céus, segurado pelas 4 pontas, e dentro desse lençol, dezenas de animais que certamente eram considerados impuros para a religião judaica, porque a religião judaica era uma religião extremamente ritualística e que colocava princípios e regras litúrgicas que faziam com que as pessoas dissessem: não, isso é puro, isso é impuro, isso eu preciso me afastar, isso eu preciso me aproximar. E de repente aquele lençol
com todos aqueles animais, descem diante dele, naquela visão que ele está tendo, e aí de repente ele ouve uma voz que desce do céu e que diz: mata e come. E sendo Pedro um judeu, sendo Pedro um homem que havia sido criado na religião de Israel, ele olha para essa visão e diz: mas como que eu vou comer algo impuro? Como que eu vou me alimentar de algo que a minha vida inteira eu aprendi que eu deveria desprezar? É o que o texto está nos dizendo. Mas vinha a ordem: mata e come. Foi a primeira vez, foi a segunda vez, e Pedro relutando, e Pedro discutindo com a visão. E quando foi a terceira vez, aquele objeto foi levado aos céus. Então ali havia um momento marcante na vida da igreja primitiva. Aquele homem, o apóstolo Pedro, um judeu, mas também um discípulo do Senhor Jesus, estava sendo chamado para ultrapassar um muro de tradição e preconceito que os cercavam. O primeiro muro que a igreja precisou ultrapassar foi esse, irmãos e irmãs. Porque os judeus, como disse, eles dividiam o mundo em puro e impuro, limpo e imundo. E essa distinção era uma distinção que era baseada na lei. E não se aplicava apenas a alimentos, mas também a pessoas. Por isso que Jesus, no seu ministério, ele vai ao encontro da mulher samaritana. Por isso que Jesus, no seu ministério, ele chama Mateus, um cobrador de impostos, para fazer parte do grupo de apóstolos. Por isso que Jesus, ele vai ao encontro de pessoas, de homens, de mulheres, de crianças, de pessoas que eram desprezadas socialmente, de pessoas enfermas, de pessoas marginalizadas, com o propósito de mostrar que o reino de Deus, ele não é exclusivista. Para mostrar que o reino de Deus, ele não é para aqueles que se consideram mais adequados, mais puros ou santos. Por isso mesmo que o próprio Cristo nos diz: olha, os médicos, os sãos, não precisam de médicos, não é? Então, assim, eu não vim chamar pessoas saudáveis, justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Então, Jesus sabia que a sociedade, a humanidade que vivia naquele tempo, como acontece em todos os tempos, é uma sociedade enferma, é uma sociedade doente. E nós mesmos temos as nossas fragilidades emocionais, as nossas doenças, sejam elas físicas, psicológicas ou até mesmo emocionais, como disse, elas estão presentes na nossa vida. Então, a despeito das nossas fragilidades, a despeito das nossas idiosincrasias, irmãos e irmãs, Deus nos chama para vivermos como igreja, como o corpo de Cristo. Mesmo que sejamos tão diferentes em origens e propósito. Os gentios, como Cornélio, que também havia sido alcançado por uma visão, para que fossem e chamassem a Pedro, também era visto como algo imundo e comum. E perceba que o texto nos mostra, em Atos 10, que fala sobre a história de Cornélio e diz: ele era um centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Ou seja, ele era o chefe de um grupamento de 100 homens, uma centúria. Por isso o nome centurião. E ele era um soldado romano, um líder romano, um oficial romano, vamos assim dizer. Ou seja, ele fazia parte do grupo de poderosos que dominavam aquela região onde o reino de Deus, onde o evangelho da graça, ele surge. Então, quando o texto nos fala, e esse texto que foi escrito por Lucas, pelo evangelista Lucas, ele mostra justamente isso, que Jesus ele vai ao encontro das diferenças, que Jesus vai ao encontro daqueles que se separam entre sãos
e doentes, entre justos e injustos. O que o Evangelho nos apresenta, irmãos e irmãs, é que assim como a graça nos alcançou, a graça também pode alcançar a qualquer pessoa. Independente da sua origem, independente do seu estado naquele momento, a maneira como vive. E nós vivemos numa sociedade extremamente diversificada, com origens tão distintas, com pessoas com propósitos, com caminhos tão diferentes. Então, essa visão do lençol de Atos nos mostra claramente aquilo que era o caminho de encontro do Evangelho da Graça. O encontro dessa voz divina que diz a Pedro: vai ao encontro daquilo que você considera impuro. E a resposta de Pedro é uma resposta com relação à tradição. Porque ele diz: de modo nenhum, Senhor, de modo nenhum. Eu nunca comi nada imundo, eu nunca caminhei em direção a nada impuro, a nada que me pareça estranho ou contra a minha religião. E a resposta divina, ela é clara. Aquilo que Deus purificou não pode ser tratado como comum ou impuro. Então essa visão, ela não fala apenas sobre alimento, mas ela está falando de pessoas. Por isso, a escolha estratégica de Lucas no capítulo 10. Porque o que Lucas faz no capítulo 10 é justamente mostrar a virada de chave que acontece no processo de evangelização da igreja primitiva. A igreja precisava abrir os seus horizontes em direção àquilo que ela mesma poderia considerar estranho. E perceba que quando nós falamos sobre isso, de modo algum nós estamos dizendo que nós devemos compartilhar dos mesmos pensamentos, dos mesmos propósitos. Não estou dizendo que a gente não deva ter uma solidez doutrinária, moral, ética, de modo algum. Mas nós temos que ter, acima de tudo, é o olhar que Cristo teve sobre aqueles que carecem da graça e da misericórdia dele. Assim como esse olhar foi lançado sobre nós, assim como as palavras de Jesus ecoaram um dia no mais profundo do nosso coração, removendo sujeiras, removendo pesos, tirando fardos da nossa existência e reposicionando a nossa vida na presença do Eterno, Deus, de igual modo, continua a usar pessoas, e essas pessoas são aquelas chamadas em Cristo Jesus, para que esse evangelho chegue naqueles a quem Ele quer. Eu e você não sabemos aqueles a quem o Senhor deseja chamar para si. E não podemos julgá-los pela aparência, pela crença, pelas opiniões, mas devemos demonstrar amor e consideração e compaixão. Assim como um dia essa consideração, essa compaixão e esse amor também nos alcançaram. A segunda coisa é o muro da segregação social. E essa visão, ela prepara Pedro para enfrentar o segundo muro, como disse, o da segregação. E segregação social. Quando os homens de Cornélio procuram a Pedro, ainda com muito receio, ele obedece ao Espírito Santo e viaja até a casa de Cornélio em Cesareia. E tal atitude ela pode ser até considerada impensável por um judeu religioso. Mas, por outro lado, há um fato curioso aqui, porque a palavra nos fala que Pedro estava hospedado. Veja o que diz o versículo 5. Quando o anjo diz a Cornélio que envie mensageiros a Jope, a chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Lucas está nos informando coisas importantes aqui. Primeira delas, o próprio Pedro, ele já estava hospedado na casa de um homem que era considerado impuro para a religião de Israel. Porque ele era um curtidor. Um curtidor não é aquele que curte muito as coisas não, tá?
porque hoje em dia o conceito de curtir é outro. Mas não é esse curtir, não é o like aí das redes sociais. O curtidor aqui é um homem que tinha como função pegar animais, depois de mortos, esviscerá-los, limpar, tirar os ossos, preparar a pele, para que fossem usadas nos mais diversos objetivos. Então, aquele homem, para a religião de Israel, ele já era considerado impuro. Por isso que, inclusive, a residência do Simão Curtidor é à beira-mar. Porque, normalmente, os curtidores, eles moravam à beira do mar. Sabe por quê? Por causa do cheiro. Era uma casa onde o cheiro era forte. De animais que estavam em decomposição, de produtos que eram usados para curtir aquelas peles, aqueles animais. Então, de alguma forma, Deus situou Pedro estrategicamente na casa de um homem que, pela religião de Israel, Pedro não deveria ter se hospedado. Mas ele estava lá. De repente, ele nem se deu conta disso. Mas ele já estava preparando algo importante, que era a vinda dos emissários de Cornélio. E Pedro, ao receber aqueles homens, ele não derruba apenas uma barreira ritual, mas uma barreira de convivência. Ele encontra com Cornélio, um homem que representava o poder opressor da época. Ele vai se sentar com alguém que poderia até mesmo ser uma ameaça para Pedro, ao proclamar o Evangelho da Graça. Porque muitos cristãos foram presos por centuriões e por soldados romanos. A perseguição aos cristãos, na verdade, ela não tinha ainda nem dado os sinais de rigidez que ainda viria nos tempos de Nero, onde a partir daquele momento centenas de milhares de cristãos foram perseguidos e mortos. Então Pedro, ao receber aquele homem, ele está ultrapassando muitas barreiras culturais, rituais, religiosas. Ele está passando por uma mudança profunda no seu caráter. E é isso que o Evangelho de Jesus faz conosco. O apóstolo Paulo, ele resume bem essa verdade em outra carta, quando ele fala lá em Colossenses capítulo 3, versículo 11. Ele nos diz o seguinte, Colossenses 3, 11. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Irmãos e irmãs, isso é algo extraordinário. Isso é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho que ultrapassa. Eu tenho assistido tenho visto muitos casos de líderes religiosos que têm assumido posições claras de polarização em relação à política, a questões ideológicas. Isso é alarmante. Isso é alarmante. Você pode ter a sua opinião. Você pode ter os seus princípios e os seus valores, que você cultiva dentro da sua casa, na intimidade do seu lar. Mas desse púlpito que está aqui, não sei se esse, certamente não, mas do lugar mais alto do templo, o púlpito que está há 124 anos aqui, de onde a palavra é pregada, o que deve ser pregado é o Evangelho de Jesus. E ponto final. E o Evangelho de Jesus que alcança o coração daquele que está na direita, daquele que está na esquerda, daquele que vota no Lula, daquele que vota no Bolsonaro, daquele que vota, seja lá em quem for, porque não importa. O Evangelho ele precisa alcançar pessoas. E se nós não pararmos para pensar nisso, nós vamos começar a olhar uns aos outros como inimigos, como adversários. E isso não é adequado no reino de Deus. Não foi para isso que Jesus veio.
Então entendam que as ideologias do nosso tempo estão dominando o coração dos discípulos de Jesus, que deveriam demonstrar que o tempo presente não deve ser uma marca na nossa vida. O reverendo Edson pregou sobre isso hoje, Romanos 12, 1 e 2. E não vos conformeis com este século, disse o pastor Edson, falando sobre a vontade de Deus. E não vos conformeis com este século. Então, o cristão, aquele que busca a leitura da palavra, ele não pode se alinhar às ideologias do tempo. Ele tem que olhar para aquilo que é a palavra da verdade. E volto a dizer, não exclui a possibilidade de nós termos as nossas opiniões. Mas no que diz respeito à nossa vida como discípulos de Jesus, isso aqui é o que rege a nossa vida. Isso aqui é o que manda, e não outra coisa. E é isso que Pedro estava sendo trabalhado, que ele estava sendo tratado. Na verdade, essa é uma sedução pela qual todos nós podemos passar. Todos nós. Todos nós somos chamados, todos nós somos convidados, eventualmente, a assumir posicionamentos, a pensar, a dizer coisas, mas para além disso, na igreja, no reino de Deus, não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porque Cristo é tudo em todos. É isso. E por fim, o evangelho da unidade. O Espírito Santo, ele age sem distinção. E a maior prova de que o evangelho rompe qualquer muro está no que acontece em seguida. Enquanto Pedro ainda pregava o evangelho de Jesus, o Espírito Santo desce sobre os gentios que ouvem a mensagem. Atos 10, 44. Veja o que diz lá. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, versículo 45, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se porque sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Depois, no capítulo 11, vai surgir um outro momento, porque os outros apóstolos sabem da notícia e vão questionar Pedro. Pedro, que história é essa de você ir para a casa de um centurião? Que história é essa de você pregar o evangelho para as pessoas daquela casa e ainda por cima batizar? Vamos lá, acho que você ultrapassou todos os limites do bom senso. Você está fazendo algo aqui que não era para você estar fazendo. E Pedro, então, vai fazer em sua defesa uma explanação sobre aquilo que aconteceu. Essa experiência, ela força Pedro e os crentes judeus que o acompanhavam e os que ouviram falar desse fato na soberania de Deus. É a soberania de Deus que determina a nossa vida, a nossa história. A salvação, ela não é exclusiva a um grupo. A salvação é aberta a todos aqueles a quem o Senhor, pela sua eterna graça e misericórdia, chama. Existem muitos descaminhos, existem muitos erros. E quando nos aproximamos de alguém que não vive em conformidade com a palavra, nós não temos a obrigação de mudar essa pessoa, porque quem tem que mudar essa pessoa é o Espírito Santo. Mas nós temos a obrigação de falar do amor de Deus para essa pessoa, para que ela então ouça
e reconheça a necessidade de mudança. Eu mal consigo mudar os meus maus hábitos, irmãos. Existem tantas coisas que eu preciso fazer e luto. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou? Aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço. E o que eu mais desejava fazer, eu não fazia. Essa é a luta mais presente na nossa vida e no nosso coração. Então, assim como a graça nos alcançou, nós somos convidados também a sermos canais de bênçãos na vida daqueles que necessitam da salvação e da graça em Jesus. Quando Pedro relata o ocorrido em Jerusalém, a igreja então vai concluir que, na verdade, até aos gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. É esse o parecer da igreja em Jerusalém. Eles concluem que Deus derrama a sua graça para todos, independente da sua origem, dos seus credos. Vão passar por mudanças? Vão passar por mudanças. Vão precisar renunciar coisas? Vão precisar, porque um discípulo de Jesus precisa renunciar. E quando nós pautamos a nossa vida nos conceitos humanos, nós corremos um sério risco de sermos levados por caminhos que não são os caminhos do Evangelho. Por fim, essa passagem, ela nos convoca a pensar e a fazer uma escolha. O Evangelho, ele existe para qual motivo? Para construir muros, como aquele que foi construído na Alemanha há décadas atrás, que separou um país em duas partes, por questões ideológicas, políticas? Ou nós somos convidados a criar laços que unem pessoas em Cristo Jesus? Seja qual for a polarização, toda forma dela é um muro que nos cega e que nos impede de ver o nosso irmão como alguém feito à imagem e semelhança de Deus. A resposta, a pergunta que a gente fez lá no início, é um sonoro não. O Evangelho, ele não serve apenas para um grupo. Ele é a mensagem de esperança, de poder para todos, e a sua missão é quebrar barreiras, muros da separação, seja ela quais forem. Então eu termino perguntando mais uma vez: que muro te cerca? Porque essa paz, porque Cristo é a paz que de ambos fez um. É o que diz Efésios capítulo 2, versículo 14. E tendo derrubado a parede da separação que estava, veja lá, porque ele é a nossa paz. De dois povos, ele fez um só. E na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio. Que parede era essa? A inimizade. Que parede era essa, irmãos? Inimizade. Ou seja, como discípulos de Jesus, nós somos convocados, nós somos chamados a criar laços e não a construir muros. Que Deus nos abençoe ricamente com a sua palavra. Amém? Gabriel?